Então, continuando a nossa discussão sobre pressão, galera, a pressão é uma relação de força sobre área, que pode ser pensado tanto no estado sólido, quanto a substância no estado líquido, quanto no estado gasoso, ok? Só que o nosso objeto de estudo aqui não é dar ênfase à pressão exercida por sólidos em uma superfície ou por forças específicas de um corpo sólido em outra superfície, ok? A nossa objeto de estudo aqui são os fluidos. Então, nós vamos pensar na pressão que os fluidos exercem sobre as superfícies. E o fluido mais comum que nós temos é qual? A nossa atmosfera. Legal? Tem um exercíciozinho ali, eu soltei ele, é um exercício 1 da sessão Enem, que vai dar uma discussão sobre quantidade de massa e densidade. Aí, façam ela à tarde, eu até retorno nela para a gente discutir essa questão, tá bom? Legal, galera. Então, vamos falar um pouquinho da pressão atmosférica. Como assim? Que história é essa de pressão atmosférica? Se a gente para pensar um pouquinho, a nossa atmosfera ela é repleta de gás. E gás, ele é feito de moléculas, né? Que tem massa, que são atraídas pela gravidade da Terra. Então, existe um peso dessa massa de ar. E esse peso, apoiado sobre uma superfície, ele vai estar desencadeando uma pressão sobre essa superfície. O grande legal de fluidos, que ele não gera, o fato deles ter as moléculas terem liberdade de movimento e acabam apoiando em todas as paredes de um recipiente, não somente numa base, num solo, como um sólido, né? Ele acaba exercendo pressão não somente no solo, na superfície que está abaixo dele, mas todas as superfícies que o circunda. Legal? Então, quando a gente está falando da pressão especificamente atmosférica, o que a gente tem que entender? É a pressão que uma coluna de ar está exercendo sobre uma determinada superfície, que pode estar abaixo dele ou ao lado dele, mas é uma pressão que uma coluna de ar está exercendo sobre uma dada superfície, tá? Quando nós estamos pensando na atmosfera, o nível mais baixo da nossa atmosfera, salvo algumas exceções, é o nível do mar, ok? Tirando Países Baixos, né, como Holanda, que são situações atípicas que foram circundados de terra, né, e viram um ponto abaixo do nível do mar, são pontos que vai ter um pouquinho a mais de coluna de ar em relação toda a superfície que está ao nível do mar. Então, quando a gente fala de atmosfera, nós consideramos uma atmosfera completa do nível do mar até o fim dessa atmosfera. Inclusive, é uma pergunta que eu estou me perguntando todo dia. Minha filha fala assim: meu pai, qual é o tamanho do céu? Eu falo: nossa, meu bem, que dificuldade de responder isso. Eu posso falar que o tamanho da atmosfera é onde termina o ar e começa o nosso espaço, né? Então, essa coluna de ar toda que está sobre a nossa cabeça, até o fim dela, que é aproximadamente 30 quilômetros, é a nossa atmosfera. Se eu encontrar em pontos mais baixos na atmosfera, a coluna de ar que vai estar sobre mim, ela é maior do que quando eu estou em pontos mais altos. Então, a pressão atmosférica, ela vai variar de acordo com a sua posição em relação ao nível do mar. Em que, quando você estiver ao nível do mar, vai ser a maior pressão atmosférica que o seu corpo pode sofrer, que vai ser o ponto em que vai ter uma maior coluna de ar atmosférico sobre a sua cabeça. Eu coloquei o entre aspas aqui, porque salve as
salvo exceções de países, de regiões terrestres que estão um pouco abaixo do nível do mar, mas é uma diferença muito pequena e insignificante, ok? Então, quanto mais alto eu estiver, enquanto maior for a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica. Tanto é que vocês viram em química falar sobre pressão de vapor, que é a pressão que as moléculas de um líquido exercem para ir para o estado gasoso, né? Uma substância entra em ebulição quando a pressão de vapor dele se iguala à pressão atmosférica. E em regiões mais altas, a pressão de vapor precisa chegar a valores mais baixos para entrar em ebulição. E por isso que em regiões mais altas, substâncias líquidas entram em ebulição a temperaturas mais baixas, ok? Então, quanto mais próximo do nível do mar, maior será a pressão atmosférica. Quanto mais alta em relação ao nível do mar, menor será a pressão atmosférica, ok? Quando nós falamos de pressão, ela é uma grandeza escalar, então ela tem módulo e unidade de medida, ok? Pressão é uma relação de força sobre área, né? Força sobre área. Então, quais são as unidades de medida de pressão? A unidade de medida de pressão do Sistema Internacional de Medida é Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. São unidades de medida de pressão. Mas eu tenho outras unidades de medida de pressão, como, por exemplo, ATM. De onde veio essa ideia de unidade de medida de pressão, ATM? Está relacionada à atmosfera. Então, quer dizer o seguinte, que quando a pessoa se encontra ao nível do mar, tem quantas atmosferas sobre ele? Exatamente uma atmosfera. Então, ao nível do mar, essa pessoa está submetida a uma pressão de 1 ATM. Então, a medida de pressão ela também pode ser em relação a atmosferas. Beleza. E se a pessoa estiver acima do nível do mar? A pressão vai ser menor do que 1 ATM. Mas a mensuração da unidade da pressão desta forma, ela é muito limitada, ela só me dá a noção da pressão exata ao nível do mar, que ali eu sei que tem uma atmosfera. Aí, acima do nível do mar, tem menos do que uma atmosfera. Aí, se o cara está ao nível do mar e mergulha no mar, ele vai ter, além da coluna de ar sobre ele, vai ter uma coluna de água sobre ele. Então, a pressão vai ser mais do que 1 ATM, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, nas aulas mais à frente, né, que a cada 10 metros de profundidade que a gente mergulha na água, a pressão que aquela coluna de 10 metros de água dá sobre nós é aproximadamente a mesma pressão que a coluna de 30 quilômetros de ar dá sobre a nossa cabeça. Por isso que eles falam que a cada 10 metros que a gente mergulha, a pressão exercida sobre o nosso corpo aumenta em uma atmosfera, em 1 ATM, beleza? Então, quando uma pessoa está ao nível do mar, qual é a pressão que ele está submetido? 1 ATM. Quando ele mergulha em 10 metros de profundidade, qual vai ser a pressão sobre ele? 1 ATM desencadeado pela própria atmosfera, mais 1 ATM desencadeado pelaquela coluna de 10 metros de água, ok? Então, a atmosfera, apesar de ser baseado na compreensão da coluna de ar sobre a nossa cabeça, eu posso apresentar a pressão de outros fluidos também em relação de atmosferas, ok? É uma mera comparação. A cada 10 metros de água, a pressão que ela exerce é equivalente à pressão de uma atmosfera inteira. Se eu pensar em mercúrio, por exemplo, a cada 76 centímetros de mercúrio, é uma coluna que exerce a mesma pressão que 10 metros de água, que exerce a mesma pressão que 30 quilômetros de ar atmosférico, ok? Então, em relação à pressão atmosférica, inicialmente, o que a gente tem que discutir é basicamente isso, ok? Nossa aula
se encerra agora, exatamente nesse minuto, e aí às 14h nós retornamos à nossa discussão sobre hidrostática. Beleza? Então, um abraço para vocês, bom feijão, e daqui a pouquinho a gente está junto novamente.